Esse ataque às escolas, você veja que está ocorrendo, vários. Isso tem muito a ver com o comportamento de rede social, com o fato dessas plataformas não excluírem esses perfis, essas mensagens, e o Capelli entende que é uma guerra híbrida, que ele chama de guerra híbrida, que é para desestruturar a sociedade brasileira. Não menosprezem isto. A rede social, a agitação que houve na rede social antes de 2013, ou durante 2013, depois de 2014, essa agitação foi, em grande parte, responsável pelo que nós vimos naquelas jornadas de junho, que era uma pauta municipal e, de repente não, foi virando. 3 dias depois virou uma pauta federal e virou um protesto contra tudo à véspera do início da Copa das Confederações, quando o Brasil estaria na vitrine mundial com os estádios, com a capacidade de organização, que se mostrou muito boa. Quem acompanha a Copa sabe que não houve nem atraso em voo. Eu mesmo fui para Brasília ver o jogo do Brasil, lá o 3º lugar naquela ocasião, mas não atrasou nada, uma organização muito grande. Mas o Brasil estaria no centro para mostrar tudo isso. É uma vitrine, Copa do Mundo, Olimpíadas, é uma vitrine. E o Brasil, justamente quando ia para essa vitrine, teve toda aquela agitação, em grande parte, na minha avaliação, ainda falta um estudo sobre isso, mas na minha avaliação, em grande parte, é incentivada pela rede social. E agora nós estamos começando a ver a mesma coisa nesses crimes que estão ocorrendo nas escolas. Nós estamos ficando muito parecido com a sociedade norte-americana. Uma parte dessa sociedade norte-americana que nós estamos replicando elementos da extrema-direita norte-americana. Então, nós estamos vendo, numa escala muito grande, os atentados às escolas, uma dimensão de ódio, de ressentimento muito forte. E isso, se você olhar historicamente, isso é uma característica da sociedade norte-americana. Aqui os casos eram esparsos, aqui você não tinha essa dimensão tão forte para isso, tá? Mas isso cresceu de forma significativa porque, acho que aqui é um ponto fundamental, com o avanço da extrema-direita na sociedade brasileira. Nós passamos, a extrema-direita ou o bolsonarismo é uma réplica de boa parte do pensamento da extrema-direita norte-americana. Para responder isso, Paulo, eu vou juntar essa dimensão do avanço da extrema-direita, mas também do avanço de uma sociedade marcada, e aqui eu vou juntar a economia, pelo esgarçamento das relações sociais básicas, com o avanço dos mercados, com o avanço do liberalismo, com o avanço da ideia de que o econômico e o dinheiro está acima de qualquer coisa. E que o dinheiro traria felicidade associada ao quê? À aparência. Ou seja, para juntar com as redes sociais, que é o tema que foi dito. Em que dimensão? Ou seja, você tem que estar o tempo inteiro mostrando que você é o caso de sucesso, que você é o case de sucesso. Imagine isso na escala dos adolescentes, dos jovens, né, que necessariamente, nesse período da vida, são marcados por todas as suas inquietações, por todas as suas dificuldades, por baixa autoestima, pela dificuldade de várias dimensões, né? E essa sociedade brasileira, e aí, claro, as redes sociais, vamos dizer assim, não é que elas criam isso, elas ampliam esse processo. Foi a representante do Twitter aqui no Brasil, Adela Goberna, né, que disse numa reunião no Ministério da Justiça que um perfil com fotos de assassinos de crianças, né, aqueles que cometeram os massacres em escolas, não violaram os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime, né? Aí você fica pensando, como assim, né? Todo mundo ficou olhando para a cara dessa mulher, falando, ela enlouqueceu, né? Então, é bom lembrar que o Elon Musk, no ano passado, esteve aqui no Brasil, né, na cidade de Porto Feliz. E o Bolsonaro se deslocou até Porto Feliz, no interior aqui de São Paulo, para conversar com o Elon Musk, né, que criaram uma narrativa de que ele estava aqui para lançar uma rede de satélites, né, de uma das empresas dele, né, e que prometia internet de alta velocidade e acesso em locais remotos, né? Mas o que ocorreu é que nada foi feito, né? Esse acordo não vingou, acho que era só uma desculpa para o encontro, né? E o deslocamento do Bolsonaro até Porto Feliz custou aos cofres públicos R$90 mil só em diárias e passagens. Afinal, o que o Bolsonaro conversou com o Musk, né, em 2022, poucos meses antes da eleição? Todo mundo sabe que ele é uma pessoa de extrema-direita, né? A conversa não foi para colocar satélites, a conversa foi outra, Léo. Elas estão causando problemas para os países e para as democracias, né? Eu acho que medidas sérias têm que ser tomadas em relação a isso, porque eles estão usando a rede, né, inclusive as redes de mensagens, né, para criar o pânico. E todos nós que somos jornalistas sabemos que essa é uma ação feita pelos milicianos para
retirarem o que desejam nas periferias de São Paulo. É violência, é pânico, terror, eles colocam medo na comunidade. E eles estão colocando medo na comunidade nesse momento, Léo, ao mandar mensagens mentirosas de que vai haver mortes em escolas em vários locais do país. O que é isso? Se não uma ação que lembra muito o que foi o início do nazismo e do fascismo. O nosso adversário, ele continua em guerra. Passou a apuração, assim, agora vai continuar. E, gente, vai ser assim, porque nós temos um adversário que não tem o menor compromisso com a democracia e que está preparando, isso que o presidente falou está certíssimo, criar um ambiente fascista através do Twitter, que hoje é um instrumento de um empresário fascista que mundialmente está comprometido com a extrema-direita e que se dispõe a patrocinar a desestabilização das democracias, esse ambiente de tentar criar o pânico nas escolas, atemorizar a juventude, amedrontar os políticos, amedrontar os cidadãos. E o Ricardo Capelli falou ontem, isso é parte da guerra híbrida contra o Brasil. Ô Léo, eu vou esticar mais do que o Twitter. O Twitter vocês já falaram tudo, eu endosso tudo que falaram. O meu medo é essa guerra híbrida. É o pânico que está gerando. Eu te passei um diálogo de 2 jornalistas, hoje, no grupo do JB aqui do Rio. Uma é professora da PUC, a Patrícia, que deu palestra na ABI junto com você, no mesmo dia que você falou. A Patrícia colocou que está um pânico. Estão espalhando que vai ter atentado na PUC. E não tem nada. Não tem nada. Estão espalhando que vai ter atentado nas faculdades. A minha afilhada chegou em casa dizendo, eu não vou à faculdade amanhã. Eu chego e disse, mas é isso que eles querem, que você não vá. Porque eles estão botando medo. Pintaram uma suástica no espelho do banheiro de uma faculdade e espalham, como se aquilo fosse em todas as faculdades. Fui deixar minha menina, né, como sempre faço na escola, para vocês terem uma ideia. Segurança privada na porta, né? Os portões fechados só estão sendo abertos quando as crianças chegam. Parte da turma da minha pequena, né, na escola não foi hoje, né, que eu acho que esse é o grande, como vocês bem colocaram, esse é o grande objetivo dessa situação, que é criar esse pânico nas escolas, né? E apesar das medidas adotadas, né, você ter um reforço da segurança da própria polícia militar, né, com ondas mais ostensivas e tudo mais, foi instalado o pânico. Né? Como jornalista, o pessoal também acha que a gente tem acesso a tudo, e o que eu já recebi de mensagem de pai, mãe, em grupos aqui, sabe, pedindo informações sobre isso, se é seguro, se não é seguro, eu disse, olha, eu deixei lá, né? Porque se a gente se entrega à paranoia, também a gente não avança muito. E aqui em Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social, ela já deflagrou aí uma operação, justamente seguindo o exemplo do governo federal, de monitoramento das redes, e já teria identificado alguns perfis com essas supostas ameaças. Vamos destacar que essa responsabilidade das plataformas sociais não é de hoje, né? Como bem disseram aí, a própria advogada do Twitter disse que não via nada demais. É sinal que vai ter ataque? Não. Mas gera esse clima de pânico, que eu acho que é tudo isso que essa turma quer. O bolsonarismo vive um péssimo momento, que bom, e vive uma crise. Há um desânimo, uma depressão nos grupos de bolsonaristas, uma desorientação. E por conta da derrota nas eleições passadas, faz parte também, em certos grupos, especialmente mais ligados ao neonazismo, ao fascismo, e a certas táticas, black blocs, do tipo black blocs, anarquistas, que estavam no fundo, estão no fundo, né, Daphne, da arruaça golpista que realizaram a invasão aos 3 palácios dos poderes em Brasília em 8 de janeiro, está, no fundo, a mesma tática, dessa tática destruidora, caótica, vandalista. Então, partes desses grupos, os mais radicais, têm um ódio imenso à sociedade brasileira. Que eles sentem que atraiu, não é? Foram traídos por esse grupo populacional, por esse eleitor brasileiro, então há uma espécie de ideia de que o Brasil não merece ser bem cuidado, ele não merece, porque ele não é bem agradecido ao esforço feito por eles, especialmente pelo capitão Bolsonaro, que ama o Brasil, como faz o seu lema. Então, há uma frustração enorme. Alguns grupos, há estudos que dizem que há pelo menos 500 grupos neonazistas apenas em Santa Catarina, e esses grupos se concentram especialmente no sul do Brasil, esses anarcofascistas, e deles se desprendem alguns elementos que são usados por uma espécie de guerra híbrida. Há uma tentativa de criação de um ambiente socio-psicológico de desorganização, de caos, de medo, de pânico.